Tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo a mais um episódio Saúde em Foco Podcast. Hoje com uma convidada mais do que especial. Eu quero falar com você a seguinte, qual que é a pergunta do dia? O que, na verdade, como o empreendedorismo pode e vai transformar a vida das pessoas e o que exatamente isso tem a ver com saúde? Durante o episódio a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, Karen, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. Uma breve apresentação da Karen. Então, a Karen, publicitária de formação, diretora sênior de vendas da Mary Kay, maquiadora, criadora do curso Guia de Make Perfeita. Então, Karen, antes de ir para o assunto propriamente dito, acho que é legal conversar com as pessoas. Eu acredito muito, na verdade, depois que eu descobri o quão forte é a lei da atração, você vê que a sua vida é transformada. Então eu posso dizer que mais do que uma convidada hoje, a Karen é uma sócia, quase idealizadora do projeto junto comigo. Nossa, que honra! Então como é que foi isso? Poxa, só na vontade de fazer, a gente assistindo bastante podcast, bastante de várias pessoas. Então a primeira atração, puxa, olha como é legal esse projeto dele. Será que isso de alguma forma a gente consegue fazer? Até ali não. Aí um dia, a Karen treina na academia que eu atuo, aí normalmente ela assiste, ouve música, né, enquanto pratica, mas naquele dia especificamente era um podcast. Aí eu falei, caramba, que legal, você assiste enquanto faz podcast. Eu já não consigo, eu prefiro assistir ali pelo YouTube, vendo, né, o visual, o sinestésico, para anotar mesmo as principais dicas. E a partir dali aumentou ainda mais a vontade. O noivo da Karen, o Gabriel, também tem um podcast. Depois no final a gente vai dar os créditos e falar um pouquinho sobre ele também. Mas ali basicamente surgiu a ideia, a iniciativa e a força mesmo de acontecer. Então, de cara, uma pessoa empreendedora com outra pessoa empreendedora, vai sair um projeto empreendedor disso de alguma maneira. Então, Karen, seja muito bem-vinda. A primeira pergunta, na verdade, até para o público te conhecer melhor, conta um pouquinho da sua história empreendedora, por favor. Gente, primeiro eu queria agradecer o convite. Olha, estou muito honrada de abrir esse projeto. Tenho certeza que ele vai ser um sucesso. E realmente é o que atrai, né? A gente estava na academia lá, eu sempre sou a louca do podcast, estava brincando aqui com o Paulo, eu sempre fico ouvindo o podcast o dia inteiro. E a gente conversando disso, a gente acabou caindo aqui, né? E que legal. Bom, para quem não me conhece, né? Eu comecei no mundo empreendedor há 12 anos atrás, quando ninguém falava sobre empreendedorismo, muito menos empreendedorismo feminino, né? Certo. Mas eu fazia na época faculdade e estágio, e o estágio era muito mal remunerado. Foi aí que eu falei, se eu começar a vender os produtos que eu já amo e já uso, por que não? Claro que hoje eu falo muito mais fácil disso, mas no começo eu tinha muito preconceito com a venda, então pra mim foi muito difícil falar, vou começar a vender. Mas era algo muito natural, eu já usava e as pessoas gostavam e eu falei, tá aí, vou vender na faculdade e vou vender no estágio. E foi aí que eu comecei a ver realmente o retorno do empreendedorismo, né? Fantástico. E aí, no final das contas, eu me formei, eu sou publicitária de formação, mas nem fui buscar meu diploma, o que eu não recomendo, tá, gente? Mas nem fui buscar o diploma de tão realizada que eu tava naquela época, né? Então foi muito legal. E o interessante também nisso, e aí eu até peço de vez em quando, eu vou anotar aqui embaixo, uma pessoa super visual e sinestésica como eu adoro anotar, então se você tem esse hábito também, já pega a sua caneta, seu bloco de notas, escreve um pouquinho que vai sair bastante insight disso tudo. E quando você conta a sua história, algumas palavras-chave elas são muito fortes e eu acho que de alguma maneira o empreendedorismo para diferentes pessoas, ela vem da mesma origem, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu queria que você discorresse um pouquinho mais o processo de vendas para você dentro do empreendedorismo, dentro da sua formação empreendedora. É muito legal falar sobre isso, porque todo mundo fala, mas eu não sou empreendedor, né? Todo mundo fala aquela veia empreendedora. Gente, não existe uma veia empreendedora. Eu mesma comecei a empreender sem saber que estava empreendendo. Hoje em dia a gente fala muito disso e tá muito mais fácil, mas imagina 12 anos atrás, ninguém nem sabia o que era empreendedorismo. Mas eu comecei ali a ver a oportunidade, gostava do que eu estava vendendo, então acreditava naquilo e as coisas foram fluindo muito mais fáceis, né? Eu acho que o empreendedorismo, ele é isso, é você encontrar algo mais que você faça pra você, né? Eu acho que o empreendedorismo também tem muito disso, você ganha proporcional ao quanto você se dedica, coisas que a gente não vê muito no CLT, né? Perfeito. Então, dentro disso também, até você contando a sua história, aí que eu comentei das semelhanças, muito parecido com a minha. Meu pai, um empreendedor nato ali, mas também não via com esse nome. Eu sei exatamente com que ele trabalha, mas nunca ele falou, Paulo, sou um empreendedor. E quando eu era menor, eu falava, poxa, mas trabalha muito, trabalho de domingo a domingo, sábado quase não conseguia viajar também. Mas aí agora, mais velho, já com alguns projetos, eu falo, poxa, foi daí que surgiu.
Então já vem uma palavra que a gente usa muito no empreendedorismo, que é modelagem. Então tem pessoas ali próximas a mim que empreendem, faz muito sentido para ele, porque é uma coisa que ele vende, uma coisa que ele gosta. Eu sei que transforma a vida de outras pessoas, que é exatamente isso que a gente vai debater hoje. Então eu já agradeço, tenho realmente o melhor pai do mundo, e nesse sentido fez tudo que eu faço também é por isso, né? Lógico que naquele momento, uma proporção. Você começou isso há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Atrás. Mas é engraçado você falar isso, porque meu pai, ele era lojista já desde sempre, né? E minha mãe trabalhava CLT, e aí ela ficou 2 anos fazendo Mary Kay e CLT, e até ela poder largar e ficar só com a Mary Kay mesmo. Então, na verdade, eu tinha 2 empreendedores em casa, mas mesmo assim eu não achava que aquilo era pra mim. Eu falava assim, nossa, não, minha mãe que sabe vender, eu não sei, eu não era consumista, então eu ficava pensando, como que eu vou vender uma coisa que nem eu compro? E aí eu fui vendo que não é assim, né? Não é todo mundo que é igual você, e depois isso também vai mudando, a gente vai evoluindo. Mas é engraçado ver como eu tinha exemplos em casa, mas eu não me visualizava igual, não via que era pra mim. Né? E graças a Deus eu entrei nesse mundo aí, deu tudo certo. E justamente por ter mais experiência em anos mesmo, eu queria que você contasse, primeiro, você acredita que mudou o empreendedorismo há 10, 12, 15 anos atrás para o empreendedorismo atual? Se sim, conta alguma história, algum fato curioso nessa mudança que você sentiu pessoalmente. Com certeza mudou muito, né? Antigamente tem até um podcast dos sócios que a gente comentou bastante na academia que fala sobre a nova economia, e realmente há muitos anos atrás, para você empreender, para você abrir uma empresa, você tinha que ter todo um portfólio, ter todas umas assinaturas, eu nem sei juridicamente falando assim, né? Mas hoje em dia qualquer pessoa pode empreender, ela pode ali pegar um site, pegar ali no Mercado Livre, abrir uma loja dela de alguma coisa, começar a vender, aquilo já é empreendedorismo dela, e ela não precisa de mais nada além de fazer um site, atender clientes. Então, eu acho que hoje é muito mais fácil do que antigamente, né? Graças a Deus, quando eu comecei a empreender, eu já entrei numa empresa que já tinha toda uma arquitetura certinha, todo um plano de carreira, todo um produto já pronto, que eu só tinha que entregar para cliente final. Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer área, né? Qualquer área que ela quiser atuar, ela consegue muito fácil. A internet trouxe isso, né? Sim, exatamente. É o que a gente comentou também. O mais interessante é que a internet favorece o errar pequeno. Então, quando a gente dá um salto muito maior porque a perna, a queda normalmente é mais abrupta. Nesse caso, não. Começa com a internet. Se você quer ter uma primeira experiência empreendedora com algum produto, algum serviço que realmente você acredita, que esse talvez seja o grande passo, você acreditar naquilo, confiar naquilo, ter um propósito claro em relação a isso. Maravilhoso. Em relação à situação curiosa, você tem alguma que, por exemplo, lá aconteceu 1 ou 2, 3 vezes e que agora já até a gente brinca que não acontece mais, por exemplo? Olha, de que acontecia não acontece mais, eu acho que é de engraçado assim, essa parte não tanto, mas da mudança que teve, né? Eu sou da época que não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Imagina 12 anos atrás, não tinha nada disso. Então a gente fazia mesmo aquele atendimento boca a boca mesmo. Qual que é a forma de pagamento? Dinheiro ou cheque? Cheque, gente, né? Nem cartão tinha. Hoje em dia você tem maquininha de cartão, você tem Pix, você tem tudo, é muito mais fácil também, né? Então, por aí a gente já levou uns bailes de pagamentos, quem não, né? Sim. E aí, com o tempo, você vai aprendendo que não, né? A gente tem que fazer uma coisa bem certinha, e hoje a tecnologia tá muito a nosso favor. Hoje qualquer pessoa pode vender, tem ali a maquininha que ela leva até a cliente, ou o Pix, que é maravilhoso também, e essas facilidades, né? A pessoa tá com o aplicativo no celular, ela já transfere na hora, o que antigamente nem tinha, né? Vou até o banco, vou passar um cheque, né? Aquela coisa muito antiga. Perfeito. E para quem está ouvindo ainda que talvez, como você comentou, não precisa ter essa veia empreendedora, mas, poxa, tô curioso, preciso de possibilidades. Cita 3, 5 dicas que você daria assim, para uma pessoa que está nos assistindo que poderia contribuir para o amadurecimento empreendedor dessa pessoa. Muito legal essa pergunta. Na verdade, eu acho que esses 2 últimos anos que nós estamos vivendo, né, muitas pessoas quiseram migrar para o empreendedorismo mesmo, ou realmente foram desligadas de suas empresas, e aumentou muito realmente o número de pessoas que empreendem, né? Mas se eu pudesse dar 5 dicas, a primeira seria encontrar o que você poderia fazer ou vender. Então, pensar no que as pessoas te procuram para isso. Às vezes você não faz ideia de como começar. Pensa, por que a pessoa sempre, Paulo, sempre alguém te pergunta alguma coisa específica. Todo mundo tem, gente. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho não sei nada de diferenciado. Tem. Todo mundo tem ali alguma coisa que tem uma facilidade maior. Então, procurar um produto ou serviço que você preste e que você seja bom nisso, né? Ou que você possa ficar bom nisso. Primeira dica, então, achar o que você venderia. Se é um produto ou se é um serviço. Segunda dica é
ter um propósito. Esse produto, esse serviço, você tem que gostar dele. Porque não adianta você falar uma coisa, a gente estava falando de veganos, né? Você não pode fazer uma coisa que não está dentro do que você acredita. Então, é muito difícil você ir contra isso e ter que ficar trabalhando. Às vezes, você pode ser muito bom numa coisa, mas se você não acredita ou não gosta, aquilo não vai evoluir. Então, já sabe, a segunda dica é saber se você tem um propósito, querer mudar a vida de alguém através do que você faz. Uma mudança, seja física ou seja, enfim. A terceira dica seria virar um expert nessa área, né? Então, eu tô começando agora, não tem problema. Tem gente que eu tô há 12 anos fazendo o que eu faço hoje, vendas diretas, enfim. E tem gente que pode chegar amanhã, só que ela tá fazendo todos os cursos, ela tá muito engajada, ela tá aprendendo muito. Então, virar o melhor na sua área. O melhor que você pode ser dentro do que você tem, o melhor que você pode ser nessa área. E eu acho que hoje em dia a informação ela tá muito aberta. Então você consegue entrar ali no YouTube, você consegue pegar cursos online e ficar muito pró naquilo, né? Quanto mais você... A gente tava falando disso também, espelhar alguém, né? Pega alguém que é bom na sua área e espelha aquela pessoa. Como é que é o Instagram dela? Como é que é o site dela? Vou fazer igual, porque se ela tá tendo sucesso, eu tô pelo menos seguindo o caminho dela, né? Não quer dizer que vai dar certo, né? Mas o importante é você seguir esse caminho. A quarta dica é ter relacionamentos, porque pessoas se conectam com pessoas, então não adianta nada você ter um super produto, você ser muito profissional, só que você não tem um relacionamento, ninguém sabe o que você faz. E eu falo que isso também veio da tecnologia, do novo normal, que é a internet, né? Como que eu vou trazer clientes para o que eu faço, para comprar meu produto, clientes para comprar meu serviço, mostrando autoridade. Então, você vai ali na internet mostrando o que você aprendeu, o que você sabe. E, claro, eu sempre falo, o meu negócio, ele vai muito no que indica. Então, principalmente antigamente, era muito de boca em boca. E hoje em dia também. Eu faço muitas maquiagens para eventos e festas que a pessoa... Ontem mesmo uma menina veio, olha, quem me indicou foi minha amiga, minha fisioterapeuta é sua amiga. Então, é muito legal, porque uma pessoa indica a outra e gosta de você e gosta do seu trabalho. Então, eu acho que isso dá muito certo. O relacionamento tem que ter, não existe. E a última dica é persistir. Porque não é fácil empreender, não é fácil, principalmente no Brasil, não é fácil empreender. Então, você tem que realmente acreditar naquilo e abraçar como se não houvesse plano B. Porque às vezes a pessoa ela quer empreender, só que ela já tem um plano B, assim, se não der certo, você tem que fazer como se não tivesse outra oportunidade. Eu sempre brinco, né, que às vezes... para você começar a empreender, às vezes você investe bem pouquinho, né? Que ótimo. Só que quanto menos você investe, mais fácil de você falar não deu certo. Quem investe milhões num negócio não vai deixar não dar certo. Sim, coloquei tudo que eu tinha, não tem essa opção B. Então, quando você começar a empreender, já vai com esse pensamento. Não existe, não vai dar certo. Não existe plano B. Vai e faz. E é bem legal essa questão do propósito, que é uma coisa que eu acredito muito, pensando de novo, lei da atração, pensando também na questão holística da coisa. Propósito é uma palavra que eu uso muito, mas até para as pessoas, o que é propósito exatamente? Na verdade, eu encaro o propósito como sendo, eu acordo para quê? Eu acordo por quê? Acordo como? E aí, o que me ajuda muito é justamente reconhecer, hoje eu sei claramente qual que é meu propósito, e sempre quando eu vou tomar a decisão, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu penso nisso. Isso que eu estou falando, fazendo ou agindo vai me ajudar, vai de encontro ao meu propósito, ele vai contra o meu propósito ou ele é neutro em relação a isso? Se for a favor, sem pensar, eu faço, mesmo que seja difícil, mesmo que demore muitas horas, mesmo que todo mundo desacredite. Se eu sinto que realmente vai ser a favor disso, eu faço. Se vai atrapalhar meu propósito, já está aí a resposta. Não faça. Não faça aquilo, porque realmente não tem um porquê fazer se você já sabe o que você quer. Isso vai te atrasar. E se é neutro, aí você tem a possibilidade de fazer ou não, que é a questão da prioridade. Eu tenho que gastar energia com outra coisa nesse momento, talvez não seja a hora. Quando eu tiver com poupar energia, delegou mais função dentro do empreendedorismo é bem comum, talvez seja a hora de voltar nisso, porque realmente se é neutro, talvez possa ir para o positivo, e se eu sentir que de repente é para o negativo, a gente vai para o outro lado. E outra coisa, então, o propósito bem legal que você comentou, dominar... Complementando isso que você falou, posso fazer uma observação que eu acho que para mim eu levo isso muito a sério, né? O sucesso ele é feito de renúncias. Então, é renúncias a tudo que você gosta de fazer. Porque muitas vezes você vai ter que fazer o que você não gosta. Não existe assim, vou trabalhar com maquiagem que eu amo e aí tudo vai ser maravilhoso. Não, você vai ter que fazer várias coisas que você não gosta. Mas que você sabe que se você não fizer, aquilo não vai acontecer. E principalmente quem está começando a empreender ou quer empreender, né? Às vezes a pessoa tem aquela ideia de que não vai...
eu vou empreender para eu ficar mais tranquilo, para eu trabalhar menos. E não, a gente sabe que quem empreende trabalha mais do que quem tá no CLT. Mas a diferença é que você trabalha para você. Então, você sabe que quanto mais você se dedicar, é melhor. Então, várias vezes você vai ter que renunciar vários encontros, várias coisas que vão fora do que você, né? Quero ali ser o meu profissional, quero ser o melhor. Eu tenho que estudar muito. Para isso, eu vou ter que renunciar a vários eventos que eu possa ter sido convidado, enfim. Então, eu sempre gosto de pensar que o sucesso ele é feito de renúncias. É você saber falar não quando aquilo não vai de acordo com o que você tá querendo, pro caminho que você quer chegar, né? Perfeito. E até pra gente contextualizar, eu gosto de fazer o seguinte: começo, meio e fim, a gente tem uma pergunta-chave ali do episódio. Eu acho que o primeiro grande ponto que a gente comentou é a questão do como. Então, quem já tem algo próximo, como você comentou, putz, se você tem alguém que você se espelha, que é empreendedora, se aproxima dessa pessoa, vê o que ela já fez, modela ela, é uma cópia, mas é diferente da cópia, é uma modelagem mesmo. O que você acha que vai somar, você soma. O que você acha que talvez não faça sentido hoje, não soma, para também depois lá na frente não subtrair. Esse é algo bem interessante. E quando você reconhece isso, o empreendedorismo ele vem para resolver um problema. A gente comentou aquele dia, na primeira vez que a gente estava comentando, na minha opinião, a veia empreendedora, aquele comecinho de tudo, ele é egoísta na sua essência. O que é o egoísmo? Ele pode vir como segunda renda, não estou contente com o meu trabalho, eu preciso buscar uma renda secundária, eu quero ser dono do meu próprio tempo, das minhas condições, das minhas férias. Então, na sua essência, ele é um pouquinho egoísta nesse sentido, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu estou bem o máximo possível comigo e estou resolvendo um problema, esse problema nunca é só meu, esse problema é do outro. Não tem como um empreendedor dar certo resolvendo só o problema próprio. Ele pode começar por isso, mas para ele ficar grande, se tornar grande, se manter grande, ele precisa de apoio de várias pessoas. Então hoje trouxemos outros apoiadores, até agradeço a participação de todos eles, quatro outros projetos sociais, moradores de rua, com equipes de futebol. Então todos os apoiadores de hoje, dos episódios, eles são empreendedores em alguma instância, que realmente viram um problema, sabe que de maneira natural isso não vai ser resolvido da noite por dia, acredita que nós temos esse potencial de transformar a vida das pessoas, que seja num dia, 2 ou para sempre. A gente trabalha pensando nisso, porque se a gente não acreditar nisso, a gente não faz nada, e se a gente não faz nada, também não melhora, e o podcast vem disso também, né? Então agradeço aos apoiadores. E vamos seguir então. Legal, a questão da modelagem, da venda, que é você se vender, você vender um produto, um serviço, também faz parte da questão do empreendedorismo, legal. E aí, se você fosse, a Karen de hoje, fosse começar a empreender, o que você faria diferente? Como seria o passo a passo? Porque você começou há 12 anos de uma maneira, era a maneira naquele momento natural, e agora, nesse mundo atual, como é que você faria em 2021 para empreender? Bom, primeiro, se eu fosse empreender alguma coisa hoje, eu faria algo online. Bom, na toa que eu fiz meu curso online esse ano, aproveitei que estava todo mundo mais em casa, né, e trouxe para o online aquilo que eu fazia presencial. Inclusive, fiz muitas parcerias com empresas que eu fazia eventos presenciais e tornei aquela aula que eu dava, aquele curso que eu dava presencial para o online. Então, foi uma coisa que eu tive que me reinventar mesmo, mas eu acho que empreender também é se reinventar sempre, porque quem não entrar nessa era digital vai ser passado para trás. Isso, assim, a gente adiantou uns 5 anos aí que teria de evolução digital. Então, se hoje eu abrisse alguma coisa, eu faria alguma coisa com certeza digital, online, estudaria isso, porque todos nós, eu acho que a gente ainda está aprendendo como funciona para surfar nessa onda, né? Então eu estou plantando muito espero eu colher, e eu sei que se hoje eu fosse empreender seria totalmente diferente do que antigamente, que era muito aquele tete a tete, né? Não, isso nunca vai deixar de acontecer, nunca vai deixar de ter a loja física, né? O serviço presencial, mas eu acho que o digital tá vindo com tudo, e se eu fosse fazer algo hoje seria isso, porque eu também particularmente amo ter a liberdade de ir e vir para onde eu quiser. Então, se eu quero viajar, se eu quero trabalhar de onde eu quiser, eu amo isso. Então, eu não faria nada que me prendesse. Tipo, não, eu tenho um ponto físico que eu tenho que estar lá e tem que depender de funcionários. Isso para mim não daria certo. Uhum. E o legal do digital que vale a pena falar, por ser uma coisa nova, podemos dizer assim, pensando na questão histórica, a gente pode dizer que os grandes empreendedores já estão nesse mundo digital de alguma maneira. Então, se a onda está a favor, não tem por que nadar contra ela, que você literalmente vai ser arrastado. Mas o que é interessante também, por ser uma coisa nova, eu acho que o sarrafo nesse sentido baixou um pouquinho. Ou seja, pessoas que não trabalhavam com isso de alguma maneira podem e devem, na minha opinião, ir para esse lado e ter um potencial de crescimento muito bom.
Então, seja por necessidade da própria área, a minha mesma se transformou, a educação física se transformou de uma maneira em 2 anos que quem soube aproveitar isso está colhendo os frutos, quem não, de alguma maneira, ficou um pouquinho para trás nesse sentido, mas isso que é o legal também, não ter medo de arriscar. A internet é um lugar que você pode começar de graça, fazer uma filmagem caseira com conteúdo que você sabe que você domina aquele assunto, como você comentou muito bem. O que as pessoas te perguntam corriqueiramente, então, é isso que você é bom. A pessoa sempre pergunta a mesma coisa. Caramba, então de alguma maneira é um conteúdo que eu consigo passar para frente. E o passar para frente no digital tem várias maneiras, não precisa ser com o seu rosto. Pode ser um curso, pode ser um livro. Se você não tem a prática de um podcast, de um stories, faz alguma coisa que talvez ainda não apareça sua face, ali seu rosto, mas que o seu conteúdo está ali presente. Tem muita gente que tem muita dificuldade, né, de entrar nesse mundo. Mas você faz vídeos tão bons, você fala muito bem na câmera. Eu falo, gente, não é assim. Porque eu comecei faz 1 ano, assim, né? Bem quando começou tudo isso que tá acontecendo, eu comecei a fazer vídeos em casa. E se você visse meu primeiro vídeo, meu Deus, eu deixei lá pra quem quiser ver, né? Bem caseiro. E é legal você ver pra você realmente perceber a evolução. Então, outra coisa importante é que se você acha que seu produto já tá perfeito, impecável, super profissional, você lançou ele tarde demais. Então, assim, começa com o que você tem hoje, do jeito que você tem hoje. Não tenho uma luz boa, não tenho aquilo. Até hoje eu faço alguns vídeos que eu falo assim, gente, eu nem preparei a capa do vídeo, mas eu faço faz tanto tempo, eu nem lembrei do básico. Então, assim, você vai errar. Você vai falar, nossa, aquela luz tá melhor, esse jeito de falar tá melhor, esse jeito de editar. Então, assim, você só vai conseguir ver qual que é até a necessidade do seu público, do que você tá fazendo, serviço, enfim, se você fizer. Porque se você esperar ficar perfeito, você não vai fazer nunca, porque nunca vai estar perfeito, né? Essa é a verdade. Perfeito. Então você pode, é exatamente isso. Você pode reparar que todos os cursos, as pessoas, o primeiro vídeo foi de uma maneira, o último vídeo já é de outra maneira, mas eu acho que dá para pensar das duas formas. Então, se você tem a condição hoje de fazer um produto, faça esse produto como você falou, mas se for o caso também, você tiver consciência que você quer fazer isso algum dia, se prepara mais um pouquinho, como é o caso, por exemplo, que eu fiz o podcast, e começa grande, dentro do possível. O que é o grande? Num lugar profissional, já traz convidados, poxa, que vão agregar bastante. Então, já que você tem isso, não precisa também começar de qualquer jeito. Você quer começar, você nunca fez nada, excelente. Faz um teste, grava, talvez não publique, mostra para seus amigos, pessoas próximas. Mas a partir do momento que você tem a oportunidade, que você já tem um nome, ou condição de fazer algo maior, começa maior também. Porque como os grandes já estão lá, um produto bem feito, num lugar bacana, com pessoas bacanas também, traz uma autoridade melhor e quem está empreendendo precisa disso, em algum momento vai acabar precisando. É o que você falou. Com certeza, não, tem que pedir ajuda, né? Aqui a gente está na Fênix, né? Que são super profissionais e eu acho que isso faz muita diferença também. Você procurar ajuda também, buscar ajuda, porque às vezes você não tem aquela habilidade. Pergunta pra alguém, tem muita gente que me manda assim no privado, no Instagram, como que você fez isso? E eu lembro que eu já fiz muito isso, eu olhava assim um vídeo incrível e falava pra mim assim, mandava assim, oi, tudo bem? Amei o seu vídeo, me fala uma coisa, como que você fez isso? Posso perguntar como é que você fez isso? E ela falava, eu fiz assim, assim, assado. Eu falava, caramba, ela tá muito mais profissional do que eu. Assim como tem muitas pessoas que me abordam e falam isso, cara, como que você faz isso? Eu fiz no programa X. E aí é muito legal, porque eu acho que também hoje as pessoas elas estão se ajudando muito, né? Eu acho que esses collabs, né, querendo ou não, o que a gente tá fazendo hoje, tem muito isso mesmo. Eu tô já até indo para outro caminho, mas eu faço um tratamento com um doutor e eu amei tanto o tratamento que eu falei tanto dele, que muitas pessoas foram fazer, tratamento de cabelo, tá? Não tem nada a ver com maquiagem, com beleza, mas ao mesmo tempo ele me indicou para vários outros médicos para também terem o meu serviço lá de automaquiagem para as funcionárias, e enfim, eu indiquei sem esperar nada em troca, e aí ele também me indicou até por essa, né, vou agradecer também indicando que o trabalho é muito bom. Então eu acho que hoje em dia também procure ajuda, procure essas parcerias, porque isso vai fazer com que todo mundo cresça mais, e eu acho que todo mundo tá nessa era de se ajudar mesmo, e isso tá uma vibe muito legal, assim, todo mundo que quer empreender já fazer essas collabs. Perfeito, é relacionamento, né? Como você comentou, se é algo que alguém pode agregar numa coisa que eu não consigo talvez hoje ter energia e tempo para isso, eu sei quem pode me ajudar e a gente cresce junto, seja nos bastidores ou seja aqui na hora da câmera mesmo, né? Digamos assim. E é interessante também explicar, Saúde em Foco, podcast, mas exatamente o que... talvez eu ainda não tenha entendido o que o empreendedorismo tem a ver com saúde. Por exemplo, Karen, eu sei que faz exercício físico,
qual que é a relação do exercício físico para você pro empreendedorismo? De que maneira ele entrou ou entra, ou o que você pensa sobre isso? Acho que tem tudo a ver. Eu acho que nós estamos numa fase que a gente tem que cuidar muito da nossa mente, do nosso interior. Principalmente quem empreende, né? Se você pensar que você tem... Vamos supor que você não é empreendedor. Você vai lá na sua empresa, tem que bater ponto e sair. Fazer o que você tem que fazer ali rapidinho e ir embora. Isso te exige um pouco de estar ali presente, fazer seu trabalho. Quando você empreende, você tem várias funções e que se você não fizer aquilo, vai fazer toda a diferença no seu resultado. E às vezes você não tá legal, né? A gente sabe que... Eu sempre brinco que problema só muda de endereço, né? Todo mundo tem os mesmos problemas, mas eu acho que o exercício, ele te traz muito, muito benefício, né? Isso você vai saber falar melhor do que eu, mas eu sempre falo que libera muitos hormônios bons, você sai assim, animado, entusiasmado. Se tem algum problema, você já vai lá, resolve diferente. Não é aquela coisa que você vai guardando, você já tá nervoso, você já tá estressado, aí a pessoa fala oi, você já despeja tudo nela. Então eu acho que o exercício, eu faço academia todos os santo dia, quem me segue sabe, todo santo dia, porque eu falo, eu tenho que cuidar muito da minha mente, principalmente quem trabalha com pessoas, né, porque um dia tá ótimo, maravilhoso, outro dia tá mais ou menos, outro dia você leva aqui leva uma outra ali. Então se você não cuidar da sua saúde, tanto alimentação, quanto mente, quanto físico, não adianta, você não consegue. E aí vira um problema em cima de outro, né? Eu sempre falo, vira um problema atrás do outro. Então, pra mim, o exercício, ele é muito mais a saúde, né? Quando você cuida do corpo, mente e da sua saúde, tudo flui melhor. Você consegue ser mais produtivo, você consegue ter novas ideias, você tem melhores relacionamentos. A gente se conheceu na academia, né? Então, assim, eu acho que também, às vezes você tá em casa, você fala, nossa, mas pra quem que eu vou vender meu serviço? Começa a fazer yoga, zumba, academia, você vai conhecer pessoas novas também, né? Então, tudo isso que engloba, né? E é legal porque eu também acredito que é um caminho de via dupla. Então, você comentou, por exemplo, que o empreendedorismo te ajudou a criar um hábito de exercício, mas o meu caso foi exatamente o contrário, que também é possível. O exercício realmente moldou o meu caráter, a minha maneira de agir, minha maneira de pensar, minha maneira de relacionar. Então, quando eu percebi, eu preciso criar uma rotina de exercício, uma rotina de alimentação, primeiro para um objetivo primário que era emagrecimento, depois para desempenho físico. E literalmente, quando você tem uma pessoa que tem um hábito para si, cuidado com ela, que ela é capaz de fazer qualquer coisa positivamente. O empreendedorismo é isso. Então, eu percebi que eu era um empreendedor quando eu falei, caramba, olha que eu consigo parar tempo, energia, disposição e relacionamento para ter uma coisa para mim, para o meu corpo. Então, o exercício físico, ele tem essas duas vias com o empreendedorismo. Você percebe que os empreendedores, de maneira geral, eles fazem exercício, eles têm hábitos saudáveis, e a maneira como você se porta nos exercícios ou na sua vida está também diretamente relacionado ao empreendedorismo. Então é aí que entra a relação exercício, ou no caso saúde, e empreendedorismo. Se você consegue alinhar a sua vida em todas as vertentes, a saúde física, mental, nutricional, você tem um potencial empreendedor maior, né? É o comprometimento, né? Eu falo que tem gente que fala que uma pessoa quando faz uma coisa bem, ela faz todas bem e vice-versa, né? Eu não acho que dá pra generalizar, né, tudo isso. Eu acho que tem gente que é super bem em finanças, né, tá aí Thiago Nigro, mas que não é tão bom ali na saúde, de se cuidar e tudo mais. Mas eu acredito que a partir do momento, por exemplo, eu acordo todo dia às 7 da manhã. Eu não bato ponto, eu poderia acordar meio-dia se eu quisesse, mas eu tenho essa responsabilidade, esse comprometimento de, se eu acordar às 7, às 8 eu tô na academia, faço das 8 às 9, volto, tomo banho, faço minhas coisas. Eu acho que assim, por exemplo, a minha manhã é pra mim, pra cuidar, fazer as coisas que, claro que eu já respondo tudo pelo WhatsApp também, já faço ali meu trabalho, mas assim, fora de casa, é sempre depois do almoço, assim, que eu me programo, né? Claro que às vezes tem dias que não, mas é uma rotina que a partir do momento que você inclui o exercício físico, né? Tem gente que, meus pais, por exemplo, eles começaram a fazer agora e é sempre às 7 da noite, então você tem que entender qual que é o seu momento, se você só consegue fazer final da tarde, só à tarde ou só de manhã. Tem que ter algum horário que pra você fale, não, esse é o meu horário, eu vou tirar pra mim porque vai fazer diferença no meu resultado. Sem dúvida. E se comprometer, porque sempre força de vontade, gente, não dá. Eu ainda não viciei na academia, tomara que algum dia chegue esse momento, mas eu não penso, eu só tenho que ir esse horário e já tá na minha cabeça que é esse horário e é isso. Então eu acho importante você tirar um tempo pra você e até o exemplo da minha mãe, ela luta muito com isso, porque ela é muito workaholic, ela só trabalha, assim, e aí eu falei, mãe, você tem que tirar o seu momento, você tem que se cuidar. E aí agora ela tá assim, às 7 eu não posso porque eu tenho yoga, às 7 eu não posso porque eu tenho a minha... Então ela já
depois aquele horário que é compromisso. Não é assim, se der, tiver em casa eu faço. Não, ela não marca nada nesse horário. Então, é muito legal você se comprometer com isso também. E com certeza as outras coisas vão fluir igual. Naturalmente, perfeito. E aí, retomando um pouquinho no começo, a gente falou bastante da questão do empreendedorismo. Eu acho que uma característica bem forte do empreendedor, não sei de ser nato ou inato, mas é a questão da liderança. Então, para você liderar como você lidera hoje o trabalho que você faz, qual que é a relação para você da liderança dentro do empreendedorismo? Como é que você pode tratar esse assunto? Bom, eu comecei na liderança também muito nova, eu tinha 21 anos quando eu me formei diretora de vendas, mas eu também não sabia liderar, né? O que eu aprendi é que liderança, você não nasce líder. Tem gente que nasce já, assim, nossa, já aquela criança que já é mais à frente de todo mundo. Mas liderar nada mais é do que você ensinar o que você já fez. Eu acho que, né, quando a gente olha um CEO de uma empresa, ele tá à frente de muita gente que tá ali, ele já chegou lá. E a liderança, ela é isso. Quem empreende vai ter que liderar, com certeza, no mínimo ali, o seu fotógrafo, a pessoa que trabalha respondendo os e-mails, enfim. Você sempre vai ser líder na sua empresa, independente se é serviço, se é venda, o que você faz. E eu acho que a liderança nada mais é do que você ensinar o caminho, você falar, não vai por esse lado, vai por esse lado, vamos fazer desse jeito, é ter a estratégia, né? Então, muita gente acha que assim, quando eu me formei diretora, eu era muito jovem, e eu sempre fui muito mais entusiasta, assim, do que, vamos lá, tal. Eu tinha um perfil diferente, eu não me sentia líder, né? Mas quando eu entendi que eu só tenho que ensinar as pessoas a fazer o que eu faço. Se eu cheguei nesse cargo de diretora, quer dizer que eu já desenvolvi pessoas para vender, no caso, né, vender o que eu já vendo. Então, eu vou ensinar. E a liderança nada mais é do que isso, é você ter um domínio daquele. Se a gente for falar agora de bem-estar, academia e boa forma, você vai ser líder, eu vou ser só, né, a liderada. E então, eu falo que a liderança é isso, é você dominar o assunto e você ali tá naquele momento, saber direcionar. Então, não existe nascer ou não. Você aprende no caminho e a liderar. Claro que existem vários cursos de oratória, enfim, mas já são outros 500. Não, eu acho que é justamente isso, por isso que eu queria trazer para esse lado, porque eu acho que todo mundo, na verdade, ninguém pode ser líder em todas as coisas, mas todo mundo pode ser líder em alguma coisa. E o ser líder também, na minha opinião, é você saber quando você não é líder para aquilo em questão. Então, o empreendedorismo é isso, a saúde é isso, é você realmente, eu lidero a minha vida, eu sei exatamente o que eu faço com o meu corpo, com a minha rotina, a maneira que eu trato as pessoas e espero ser tratado de volta. A partir do momento que eu me lidero, eu consigo ter consciência de várias coisas para resolver problemas, e resolver problemas eu estou empreendendo. Então, para mim, a liderança também é, assumir talvez que hoje, não longe de ser melhor, mas ser mais consciente. Eu uso muito essa palavra, consciência e luz. Realmente imagina que tem vários fósforos apagados e tem um aceso ali, e você acender os outros não vai te apagar. Então isso aumenta a sua responsabilidade justamente porque a sua chama está acesa. E quando você assume essa responsabilidade positiva, você é líder e você é empreendedor. Eu acho que quando você descobre isso, o quanto antes, na verdade, não é se você é ou não, o como e quando você descobre isso. E depois disso também, o que é interessante? Eu saber que talvez eu seja um ótimo liderado, como você falou. Nesse projeto especificamente, eu não sou líder, sei quem é o líder, ele é a melhor pessoa para aquilo, o que eu vou ser? O melhor liderado que aquele líder pode ser. Eu acho que o líder, ele é aquele que corre na frente, né? Tanto, a gente tem sempre uma frase que a gente fala, a velocidade do time é a velocidade do líder. Então, se você quer que a sua empresa cresça rápido, que o seu negócio cresça rápido, faça você mais rápido, né? Esteja à frente, você que vai ser a velocidade. Se o Paulo estivesse aqui fazendo como é que chama aquele campeonato? Que é o... O quê? De corrida? Não é de corrida, é Triatlon. o... É isso. Certo, triatlon. Mas como é que é o nome do... Tem o top. O Iron Man. Isso. Já é um outro nível, né? O Iron Man, ele é o cara que é o mais destaque do destaque do destaque. Então, ele com certeza vai liderar porque ele é o melhor em todos esses parâmetros. Então, eu falo que onde quer que você faça ou que você empreenda, se você quiser dar velocidade, você tem que trazer pessoas com você também. Porque sozinho você não vai conseguir dar conta de tudo e você vai acabar indo mais devagar por conta disso também. Perfeito. Então, liderança, eu anotei algumas frases aqui, você pode anotar a sua também, é transformar a vida. Primeiro a sua, para você se liderar. Como é que eu vou liderar um projeto se eu não tenho um hábito, se eu não consigo, se eu tenho insegurança, se eu tenho medos? Então, nesse momento, eu não posso ter
O líder é aquele que consegue, naquele momento específico, talvez maquiar de alguma maneira para não transpor isso para outra pessoa e consiga ajudar essa outra pessoa. Então, oportunizar. Hoje o que eu vejo, qual que é a minha maior intenção em tudo que eu faço? Poxa, se eu sou essa pessoa consciente em um mundo que a gente pode dizer que tem mais pessoas inconscientes do que conscientes, eu tenho responsabilidade, inclusive, de acender essas pessoas e oportunizar para elas. Qual que é a ideia que eu faço o convite para você que está nos assistindo também? Se você acha que pode de alguma maneira contribuir com esse podcast, entre em contato. Então, poxa, tem muita função, muita coisa que pode ser feita. Esse podcast não é meu, repito isso, ele é nosso. Então, poxa, eu quero ajudar, quero fazer, quero empreender, não sei como, vem aqui assistir, vem aqui ajudar a sua maneira. E você que é líder, pense nisso também, oportunizar para as pessoas e as melhores condições possíveis, né? Porque uma coisa que eu não consigo acreditar que ainda acontecer era o seguinte, poxa, parece que os líderes de maneira geral, e aí outra coisa que eu comentei que eu quero saber primeiro de você antes de eu dar meu ponto de vista, como é que você vê o momento atual dos líderes? Não só líder quando a gente fala do governo, mas líderes de maneira geral em todos os seus termos. Eles estão tendo que driblar tudo o que a gente está passando. Eu acho que liderar no momento é isso, é inventar, é se reinventar para estar na frente, para ensinar as outras pessoas, né? Eu me vi muito nessa situação com a minha equipe, né? Todo mundo paralisou, eu também paralisei. E aí a gente fala, não, se eu ficar paralisado, todo mundo vai ficar paralisado. Então eu tenho que achar uma saída para fazer esse movimento, para todo mundo falar, não, vai dar certo, vamos nos reinventar, vamos fazer acontecer mesmo nessa situação que a gente tá, que ninguém tá saindo de casa, né? Então a gente tem duas opções, ou você senta e chora, ou você levanta e encontra saídas, e como você é o líder, você vai ter que levantar e encontrar saídas. Então, é o que eu falei, trabalhe como se não houvesse plano B. Então, assim, tá, plano B na estratégia pode ser. Então, a gente sempre fazia assim, pô, agora não dá mais pra fazer assim, vamos fazer desse jeito. Mas nunca deixar de fazer, né? Porque senão todo mundo morre, vai parar todos os negócios. Não, tem que pegar essa nova onda. Por isso que eu falei que eu também falo muito isso. Ou você tá on, ou você tá off. Então, quem ainda acredita que, mas eu estou esperando acabar tudo isso para que eu volte a trabalhar, gente, esquece. Agora tá todo mundo, aumentou muito mais a compra online, acho que 40% de aumento de pessoas que nunca compraram online, começaram a comprar agora. E então acho que hoje a gente se adapta a esse novo normal ou realmente vai ficar para trás, não tem jeito. Sem dúvida nenhuma. E aí na questão do líder, eu comentei isso porque o que eu vejo que tem um potencial de crescimento dos líderes, eles cada vez mais novos, porque alguns processos foram facilitados, outros melhores administrados. Então hoje os líderes de empresa com 35, 45 anos. Eu vejo isso do lado positivo da coisa, que é realmente, poxa, tem oportunidade para você liderar. Até um pensamento outro dia que eu vi que ele é forte mesmo, mas poxa, numa sociedade, num mundo que as pessoas não conseguem se convencer que precisa tomar pelo menos 2 litros de água por dia, o que ela vai fazer? Se nem para ela consegue colocar 2 litros de água na boca. Então, é o lado... Ele até comenta, é fácil se dar bem. É fácil se dar bem nesse sentido. Então, qual que é a questão? Na minha opinião, é você saber que tem um potencial de busca por novos líderes, que o ser humano, na sua essência, vai buscar alguém para modelar, para ser liderado. A gente tem essa característica. E se você não conhece ou não tem essa pessoa, seja essa pessoa. Então acho que é o grande passo. Se você não tem um super-herói, seja esse super-herói para as outras pessoas. E se você enxerga, assim como eu, que tem espaço para você crescer como líder, seja no seu empreendimento, seja no empreendimento alheio, também é muito interessante. Uma frase que o Leandro Carnal, o historiador, ele comenta, que ele fala o seguinte, de duas uma, ou você vive os seus sonhos, ou você vai viver os sonhos das outras pessoas. Então se você tem e sabe exatamente o seu sonho, vai em busca dele, e no caminho você vai encontrar pessoas com sonhos parecidos e você vai liderar aquelas pessoas. E também não é ruim, por exemplo, você viver o sonho dos outros desde que ele seja parecido com o meu. É você pegar uma pessoa muito fera no mercado, o sonho dele é parecido com o meu, só que, poxa, hoje ele está muito maior. Então eu quero ser liderado daquela pessoa de propósito, porque literalmente, talvez mais pra frente ele me passe o bastão. E aí a gente consegue, poxa, ter uma evolução legal, né? E aí, acho que por isso que a liderança também é uma chave dentro do empreendedorismo. Todo empreendedor ele tem que ser líder em alguma instância, mas nem todo líder ele é empreendedor. Ele pode simplesmente se frear, ser líder na questão negativa da coisa, né? Mas é interessante. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, e sempre tem alguma... Tô lembrando que você tá falando, eu tô lembrando. A gente sempre fazia eventos juntas, né? Eu, minha mãe e a minha irmã.
E era muito engraçado, porque cada uma era boa numa coisa. Então, eu sou publicitária de formação, então eu sempre ficava com a parte estética, fazia o convite, fazia a mesa, aquela decoração, né? Colocava os produtos bem bonitos e tudo mais. A minha mãe, totalmente relações públicas. Minha mãe, eu falo que não tem nem graça fazer evento com ela, que aí depois que você faz uma vez na empresa, todo mundo só pergunta dela, ninguém nem quer saber de você. E a minha irmã, a Carol, ela já é mais a parte de, como ela é psicóloga de formação, ela já é mais da parte de treinamento, de desenvolvimento, ela é incrível. Então eu acho muito legal como você também perceber se você lidera nesse quesito, e isso também existe na parte de sócios, né? Você não precisa abrir uma empresa sozinha, você pode ter um sócio, e ele é muito bom em finanças, eu sou melhor em relacionamentos, então você ter esse equilíbrio que juntos une essas forças, né? Então, tá ali também dentro das dicas, né, que eu dei, é achar alguém que te ajude, seja ele como sócio, seja ele como só para te ajudar mesmo, e eu acho que assim as pessoas caminham mais longe, chegam mais longe. E esse podcast, como eu sempre comento, é um podcast do povo, então quero agradecer as pessoas, quando a gente postou que vinha falar sobre empreendedorismo, mandaram perguntas, e eu quero fazê-las para você, inclusive, Rodrigo, meu irmão, mandou 2 perguntas para a gente debater um pouquinho, conversar sobre empreendedorismo, depois a gente vai para uma dica final e até responder a pergunta-chave, como é que o empreendedorismo transforma a vida das pessoas. Mas ele comenta, a gente já comentou isso em algum momento, em alguma instância, mas primeiro é para dar o valor para quem faz a pergunta, continuem fazendo perguntas pelo Instagram, depois a gente vai passar o nosso novamente, pelo canal no YouTube. Ele comenta, como ter destaque num mercado tão disputado, que a gente comentou, né, que tem crescido o número bastante, mas mesmo assim, poxa, eu sei que está crescendo, o lado bom da coisa é que realmente estão à procura disso, tem bastante espaço, mas como ser destaque no meio tão disputado? Bom, a primeira dica é não achar que está muito disputado, porque se a gente for parar para ver, todas as áreas, a não ser que seja muito específica, estão disputadas. Hoje em dia, pelo Instagram, a gente consegue ver muito mais gente da mesma área e falando a mesma coisa. Eu sempre falo que se você quer se destacar, é realmente mostrar o seu diferencial. E às vezes nem é ser tão melhor do que a outra pessoa, mas, como eu falei no começo também, as pessoas se conectam com pessoas. Então, por exemplo, eu sou maquiadora. Tem gente que vai gostar da Karen maquiadora, tem gente que vai gostar da Marina maquiadora, tem gente que fala, nossa, eu não suporto essa menina, o sotaque dela, quero outra. Então, assim, todas as áreas, as pessoas, eu mesma, se eu for te perguntar hoje, quais pessoas você segue? Não são as mesmas pessoas. Nossa, eu adoro o jeito que essa pessoa fala, eu adoro o jeito que ela ensina. Então, você vai seguir essa pessoa, enquanto as outras pessoas seguem outra pessoa. Então, eu não acho que o mercado é saturado. Eu acho, sim, que se você quer ganhar dinheiro e ter destaque, você tem que ser o melhor na sua área, o melhor que você, como eu falei no começo, o melhor que você pode ser. E, com certeza, trazer... Por isso que até as marcas, elas têm cada vez mais que ser mais humanas, né? Não ser um catálogo. Você tem lá seu Instagram, só tem foto de produto. Não, ele tem que aparecer você, porque a pessoa pode comprar o seu produto em qualquer lugar, só que ela quer comprar com você. Então, eu acho que se destacar tanto profissionalmente, com o seu currículo ou com o que você pode oferecer, tanto quanto no relacionamento. Fazer com que as pessoas se identifiquem com você, com seus propósitos. Às vezes a pessoa, eu penso igual o Paulo, então eu vou fazer com ele. Porque personal trainer a gente pode achar em qualquer lugar, mas a pessoa sempre gosta de alguém, mas eu gosto do jeito que ele trabalha, eu gosto do jeito... Então também tem isso, eu acho que se destacar nesse sentido. Mas eu acho que é justamente isso, até respondendo nominalmente pro Rodrigo, essa questão de como ter destaque. O que me tranquiliza, por exemplo, na minha área como personal trainer, como profissional de educação física, é saber que sempre vai ter mais pessoas procurando esse serviço do que profissionais. Então, se eu sei disso, que, poxa, cada um formado tem 15 mil pessoas que eu consigo atender, isso não é para me assustar, isso tem que me tranquilizar, saber quem é o exemplo da área, ter essas pessoas de alguma maneira próxima a você para te auxiliar de alguma maneira, não ter medo dessas pessoas porque tem mercado para você, assim como tem mercado para ela, seja o melhor no que você faz, busque relacionamentos ou alguma característica que aquela área tem em questão, assim como tem coisas gerais de todas as áreas, aquilo, então todo mundo, o ser humano de maneira geral, ele vai buscar segurança, ele vai buscar uma melhor qualidade de vida, ele tem uma essência egocêntrica. Quando você sabe as principais características humanas, você fica muito craque em conhecer as pessoas de maneira geral, como pessoas, e depois você busca como indivíduo dentro da sua profissão. Eu acho que aí você já ganha metade do caminho quando você primeiro percebe que não está saturado, porque se tem muita gente é porque é um mercado promissor, pelo contrário. Se tranquilize ao saber que tem espaço para você, mas mesmo assim não se conforte, busque ser o melhor, e aí sim você vai ter esse destaque. Que para mim hoje o ter destaque é ser uma autoridade no assunto,
ser parceiro de pessoas da minha profissão, porque eu sei se o meu parceiro é bom, poxa, a área tende a crescer, não diminuir. Então valorize também os profissionais da sua área, nunca diminua o outro para ter destaque. Você, de maneira direta, você influencia negativamente para isso. Putz, aquele cara trabalha muito mal. Aí depois a pessoa generaliza o serviço e depois você fica chateado. Não, então o serviço é mau, a pessoa é ruim ou a pessoa é boa. Não generaliza isso, porque senão você vai isso contra você, inclusive, não a favor. E aí a outra pergunta dele também, que a gente comentou um pouquinho no episódio, mas aí de maneira um pouquinho mais objetiva, como encontrar oportunidades dentro do empreendedorismo. Ele não tem um serviço ou um produto ainda, como encontrar essa oportunidade? É aquilo que eu falei, encontrando o porquê, né? O que você é bom, o que você se destaca. Por exemplo, eu poderia ter ali uma empresa, sei lá, vamos supor, meu pai tem uma empresa de finanças ou de TI, vou trabalhar lá. Mas assim, eu sou zero finanças, zero TI, então não adianta. Então assim, achar no que você se destaca, no que você é bom. E se você não sabe no que você se destaca, no que você é bom, é aquilo que eu falei. Lembra daquelas perguntinhas, o que todo mundo sempre te pede um conselho? O que você sempre... E pode ser coisa muito boba, gente, mas às vezes você pode trazer aquilo... Você tem que saber o que você é bom, o que as pessoas te procuram para... E entender um serviço que as pessoas pagariam para isso. Porque também é fazer uma coisa que não tenha o retorno. As pessoas têm que querer comprar o que você vende ou o seu serviço. E aí você vai ter aí um bom negócio, Perfeito. Então vamos tentar responder essa pergunta de hoje. Então você tem alguma dica final para as pessoas que ainda de repente não foi falado? Você quer reforçar algum ponto de vista? Não, acho que eu já falei. Então vamos lá. Pergunta-chave de hoje. A gente já falou bastante, bem legal o papo até então. Como o empreendedorismo transforma a vida das pessoas? Como é que você, Karen, poderia responder essa pergunta? Eu acho que o empreendedorismo ele transforma de N formas, né? Então eu acho que começando pelo... Eu acho que o empreendedorismo, ele começando pelo você mesmo, né? Eu fiz essa empresa, esse negócio e deu certo. Você se sentir mais realizado, né? Nossa, eu não acredito que eu construí isso. Também para outras pessoas. Então, enquanto eu abro o meu próprio negócio, eu transformo outras pessoas, eu contrato pessoas, eu emprego outras pessoas. E eu acho que nesse tempo que estamos vivendo aqui, isso foi muito forte, né? Como que quantas pessoas você emprega que você às vezes não desligou da sua empresa, você pôde deixar essas pessoas contratadas. Então, eu acho que não só transforma você, como as pessoas que você serve, os funcionários que te ajudam, as pessoas que compram o seu serviço ou seu produto também. E eu acho que o empreendedorismo ele também te traz um pouco mais de segurança financeira, vamos dizer assim. Porque se der certo, né? Porque também pode dar errado, mas quando você empreende alguma coisa e que essa coisa super dá certo, ela fica infinita, né? O crescimento. E isso muda também a sua família, a sua vida, a sua saúde, tudo que engloba assim, um negócio de sucesso, né? Então eu acho que transforma tanto você, sua família, as pessoas que você emprega e as pessoas que você se relaciona, né? Que você produz o seu produto ou vende. Perfeito. Complementando sem ser repetitivo, para mim é justamente isso. O empreendedorismo é um processo de dentro para fora. Então, quando você se domina, quando você se completa, você tem a capacidade e o potencial de atingir outras pessoas de maneira positiva. Então, olha primeiro para dentro, se empreenda, veja que momento, que fase você está. Nesse momento, seja egoísta mesmo. Olhe para dentro de você, olhe para dentro da sua casa, do seu interior. Se você quer resolver o problema do mundo antes de resolver o seu próprio, não vai dar certo. Então, resolve o seu problema, as suas pendências, com quem tem que ser resolvido isso. Primeiro passo, pontos, definido, legal. Agora, como é que eu posso ajudar os outros? Como é que eu posso empreender a minha volta? Porque você percebe que nesse caminho, nessa busca pelo empreendimento, você fala, nossa, isso é maravilhoso. Eu não posso não passar isso para umas pessoas que eu gosto. Aí você busca um serviço, você busca um propósito, você busca ser empreendedor para a vida das outras pessoas. Então, uma coisa também que é bem legal, de dica, você que está assistindo tem um prazo aí de 72 horas, vamos combinar assim, 72 horas, para anotar informações relevantes que você tirou isso e mais do que isso, plano de ação. Então o podcast ele tem perguntas para você sair daqui com um plano de ação. Porque é óbvio que é muito legal a gente conversar sobre esse assunto, tem vários assuntos fantásticos que a gente vai trazer, mas ele só vai ter um real significado quando você
transpor isso, o que a gente conversou, para um plano de ação. Então, o que é meu plano de ação? Caramba, deixa eu ver como é que eu tô. Putz, nessa área talvez eu ainda esteja mal. Área financeira, o que eu consigo fazer hoje? Área física, putz, eu não tô treinando. Área de relacionamento com os meus pais, tá péssimo. Então, começa a primeiro pontuar isso, ter clareza sobre isso, e assume agora, vendo esse vídeo, que você vai fazer um ponto por vez. Então, é um plano de ação, é você dar sentido a tudo que você tá vendo. Porque, poxa, de verdade, se você tá aqui com a gente até o final, 1 hora de episódio, e não tiver mais um capricho para tirar uma lição disso tudo, talvez passe batido como muitas coisas que a gente faz. Então, no mundo onde a gente tem muita informação, talvez pouco tempo, tome o seu tempo para fazer uma coisa que realmente transforma a sua vida. Esse é o primeiro sinal de empreendedor. É você selecionar o conteúdo que você quer, usar aquilo a seu favor, para aquilo a seu favor ajudar outras pessoas. Então, maravilhoso o papo de hoje. Karen, como é que as pessoas... Antes disso, fala um pouquinho sobre o seu curso, que é totalmente empreendedor. Para as pessoas, o que se trata, onde a pessoa pode achar, conta um pouquinho sobre ele. Ai, que legal. Resumindo, né, eu entrei eu comecei lá 12 anos atrás vendendo produtos de beleza. E quando eu ia vender, eu demonstrava esses produtos. Então, eu dava ali dicas de como usa, tudo mais. E aí, as clientes gostavam tanto que elas falavam assim, mas eu tenho um casamento no sábado, você viria fazer uma maquiagem em mim? Fala, claro, faria. E aí, no começo, foi muito assim, de boca a boca. A cliente falava, você pode fazer? Claro, eu posso fazer. E aí, uma indicava a outra. Eu falei, não, peraí, preciso fazer um curso para poder ficar melhor, né? E claro que, com muita prática, eu fui fazendo sempre isso presencialmente. Ano passado, nos vimos todos em casa, online, e aí foi a hora que eu tentei me reinventar. Falei, não, preciso fazer mais coisas. E por que não transformar isso num curso de automaquiagem? Então, na verdade, e as minhas clientes falavam isso. Elas falavam assim, nossa, você ensina tão fácil. Nossa, você ensina tão bem. Às vezes eu encontro uma amiga fala assim, você precisa me ensinar de novo, porque eu já esqueci tudo. Eu falava, gente, eu preciso fazer uma coisa que fica ali registrado, que a pessoa pode acessar quando ela quiser. E foi aí que eu lancei o curso, o Guia da Make Perfeita, que é um curso que eu coloquei também num preço muito acessível, porque é para todo mundo realmente ter ele em casa. Eu falei, você vai me ter por 1 ano na sua casa te ensinando, não vai mais depender. Às vezes a minha irmã vai numa festa, ela fala assim, eu fiquei assistindo o seu vídeo, porque daquela maquiagem, pra eu ver a maquiagem que eu ia fazer na festa. Então, eu peguei tudo isso, aquilo que eu falei no começo. Pega tudo aquilo que as pessoas te perguntam, e aí você vai sabendo o que empreender. Então, esse ano eu tive esse projeto, que foi meu primeiro, né? E tô muito feliz com ele, e as pessoas estão gostando também. Então, eu espero que vocês conheçam. E aonde ela acha pra se inscrever? Como é que funciona? Como é que Tá na Hotmart. Chama Guia da Make Perfeita. Tá no meu Instagram também, na bio. Você já clica lá, você já vai direto pro curso. No meu Instagram é K_Ovale. K_Ovale com 2 L's. E tem também o Instagram do Guia da Make Perfeita. Afinal de contas, eu tinha que desvincular um pouquinho e pôr só maquiagens também no Instagram. Mas Facebook também é o mesmo nome, K_Ovale. E é isso. Você me encontra lá e lá você vai ter mais também informações sobre tudo isso, mas é o mundo da beleza e maquiagem, a mulherada adora, né? Perfeito. Então, mais uma vez, Karen, obrigado pela presença, pela participação, você que está nos assistindo. Agradecer mais uma vez os apoiadores. Se você tem alguma empresa, algum serviço que tem a ver com a saúde como tudo que a gente tem tratado, entre em contato, seja um apoiador desse projeto maravilhoso. Eu acredito sim que a pergunta foi respondida, a sua cabeça está brilhando, tem bastante coisa para pensar, para refletir sobre isso. Outra coisa interessante, para finalizar, fala para alguém, assuma essa responsabilidade para alguém quando você assistir. Putz, eu assisti esse vídeo. Então, às vezes a gente guarda pra gente, aquilo vem como um pensamento e se vai. Quando começa como pensamento, eu passo a responsabilidade escrevendo, contando para outra pessoa, se torna uma ação. Então, obrigado mais uma vez pela participação. Então, seja empreendedor da sua própria vida para empreender para a vida das outras pessoas. Continue acompanhando o podcast, curtindo, se inscrevendo, compartilhando. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Karen, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer aí abrir esse projeto que já está um sucesso. E que venham muitos outros. Com Obrigado, certeza. pessoal. Até a próxima.